Pessoal, aqui no RHID a gente tem a aba Configurações, certo? Aqui em Configurações a gente tem o perfil de acesso, que a gente consegue configurar um perfil, né, para demais gestores que forem realizar a apuração de ponto dos seus funcionários. A gente pode vir aqui em perfis de acesso, adicionar um novo perfil, colocar o nome de gestor. Certo? Gestor ponto. Editando aqui, a gente vai ter aqui os gestores que são vinculados a esse perfil, e aqui a gente tem módulos e funcionalidades. Basicamente, os módulos vão ser todas as opções que a gente tem aqui no menu lateral, certo? E as funcionalidades, quando a gente clica em algum módulo desse aqui, a gente abre as opções que ele tem. Por exemplo, aqui em cadastros a gente tem funcionários, empresas, departamentos, cargos, certo? Então, basicamente aqui em módulos a gente define quais funções aqui do menu, qual módulo de funções do menu lateral o gestor vai ter acesso. Então aqui a gente pode colocar que ele não vai ter acesso ao módulo, certo? As funções daquele módulo. Ele vai conseguir apenas visualizar as funções na opção apenas leitura, ou em leitura gravação ele vai conseguir editar, certo? Então ele consegue tanto editar um cadastro quanto incluir um novo. Por exemplo, aqui em cadastros funcionários ele consegue visualizar os funcionários cadastrados, consegue editar um cadastro de um funcionário que já está cadastrado e consegue cadastrar um novo, certo? Então ele tem essas duas opções, essas três opções: sem acesso, apenas leitura, leitura e gravação, certo? E aqui em funcionalidades, ele tem permissão aqui para leitura no módulo de cadastros, eu consigo definir aqui sobre quais funções ele vai ter essa permissão de apenas leituras e quais ele não vai conseguir visualizar. Então eu posso definir aqui que no módulo de cadastros, a função funcionários ele vai conseguir apenas visualizar, certo? E aqui a função de empresas ele não vai ter acesso, ele não vai conseguir ver quais empresas tem cadastradas dentro da base, certo? O detalhe é que se eu determinei aqui uma permissão, né, um privilégio de acesso para ele em um módulo de apenas leitura, por exemplo, aqui em cadastros, eu não posso vir aqui em funcionalidades e determinar que dentro desse módulo de cadastros, a função de empresas, né, funcionalidade de empresas, ele vai conseguir visualizar e editar, certo? Porque aqui eu defini que o módulo ele só vai conseguir visualizar as funções, certo? Então, aqui o privilégio de uma funcionalidade nunca pode ser maior, né, ter mais acessos do que as permissões que eu defini para ele ao módulo, certo? Então, aqui, para as funcionalidades do módulo de cadastros que eu defini apenas para visualizar, ou ele não vai ter acesso à funcionalidade, ou se ele tiver acesso, ele vai ter apenas leitura. Caso eu coloque leitura e gravação, né, dará erro e essa funcionalidade ele realmente só vai conseguir visualizar, mesmo estando aqui leitura e gravação, tá certo? Aqui na aba de permissões avançadas, eu consigo definir que tipo de acesso ele vai ter na tela de atribuições em massa. Se ele vai conseguir lançar atribuições em massa todas as opções, jornadas, justificativas, cargos, certo? Ou ele só vai conseguir lançar em massa horários do tipo jornada. Ele não vai conseguir lançar justificativas em massa, certo? E aqui em tipos de justificativa, caso eu dei permissão para ele fazer atribuições em massa com todas as funcionalidades, eu consigo definir exclusivamente a qual tipo de justificativa, a qual justificativa cadastrada dentro do sistema ele vai conseguir lançar, certo? Então, mesmo dando acesso completo à tela de atribuições em massa, eu consigo definir qual justificativa ele vai conseguir lançar em massa ou não, certo? Então, configurando as permissões que esse
gestor vai ter. A gente pode salvar aqui, certo? E a gente vem aqui em configurações operadores. Aqui já vai ter um operador administrador cadastrado. A gente cadastra um novo, certo? Com o nome dele, o e-mail, uma senha, certo? E aqui o perfil de acesso que ele vai ter, eu escolho o que eu configurei aqui, gestor ponto, certo? Então, as permissões que eu dei ao perfil de acesso gestor ponto, eu posso atribuir a esse operador, certo? Então, toda vez que eu for configurar um gestor ou um funcionário para fazer a apuração do ponto dos funcionários, não preciso vir aqui nele e cadastrar individualmente o que cada um vai ter permissão ou não, certo? Se todos vão ter o mesmo nível de permissão, eu atribuo o perfil que eu já configurei aqui para ele, certo? Que já tem configurado aqui dentro do sistema, certo? Aqui eu escolho o idioma e aqui a gente tem a aba Empresas e Departamentos. Dentro dessa aba, a gente tem a opção de restringir esse operador a visualizar informações só de uma empresa ou de um departamento exclusivamente, certo? Então, se ele vai ter, por exemplo, permissão para visualizar aqui em cadastros os funcionários, posso vir aqui na aba de empresas, selecionar uma empresa que está cadastrada aqui dentro da base e marcar a opção de restringir operadores às seguintes empresas, certo? Então, mesmo tendo permissão aqui em cadastros funcionários para visualizar ou cadastrar um novo funcionário, ele só vai conseguir visualizar os funcionários da empresa que eu restringi ele e só vai conseguir cadastrar funcionários na empresa que eu restringi ele, certo? De uma outra empresa ele não vai conseguir cadastrar. O mesmo vale para departamentos. Se eu restringir ele a um departamento de uma determinada empresa, ele só vai ter acesso aos funcionários desse departamento, certo? Então essas são as restrições de operadores.